Obrigado. Ele esqueceu de dizer que sou orientador dele também. Então, ok. Então, são 3 aulas. São 3 aulas para explicar um assunto bastante amplo, tá certo? Então, eu vou tentar fazer o que é possível, certo? E com o foco principal em tentar passar para vocês a mensagem, o que é uma teoria efetiva, certo? Então, eu não sei qual é o quanto vocês sabem de teoria quântica de campos, tá certo? Mas eu vou tentar, certo, o mínimo possível de questões técnicas. Então, é muito importante que vocês façam perguntas também para ver se vocês realmente entenderam, certo? Então, vai ser bastante qualitativo também, tá bem? E eu vou também disponibilizar minhas notas, tá certo? Nesse repositório aqui. Tá certo? Eu estou escrevendo as notas, então vou deixar disponível também com referências e tudo mais, para alguém quiser depois se aprofundar um pouco, ou revisar umas coisas, achar coisa errada e começar a falar e tudo mais, é só olhar ali que vai estar cheio de erros e cheio de coisas a serem criticadas, como sempre, tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou usar a lousa, tá certo? E muito bem. Então, hoje, tá certo? Eu estava planejando de fazer o seguinte. Primeiro falar sobre o significado e motivação para uma teoria quântica de campos efetiva. Tá certo? Então, essa palavra quântica que está ali, ela está ali não é de graça, tá certo? Porque tem teorias de campos efetivas, tá certo? Que não são quânticas, certo? E algumas extremamente importantes, tá certo? Uma delas é quando a gente quer descrever relatividade geral, por exemplo, tá certo? Ondas gravitacionais, tá certo? Usar a relatividade geral diretamente é bastante complicado, então é mais fácil escrever uma teoria de campos clássica efetiva, tá certo? E tem várias outras teorias clássicas de campos efetivas, tá certo? Então, quântica, porque nesse curso eu vou focar em teoria de campos quânticas, tá certo? 2, as características principais de uma características principais. Esse negócio aí não apagou, né? Fica chamando atenção, não é? Apesar da cor azul ser boa, mas acho que... eu acho que vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu desligar esse negócio aqui. Também não. Bom. Vê se tu arruma alguém para desligar essa coisa aí, João. Eu vou falar onde a gente espera aplicar, né? Aplicabilidade. Certo?
separação de escalas. Fazer uns exemplos didáticos. Falar também de decoupling, que no fundo faz parte disso aqui, que é desacoplamento. Meio que separei isso aqui disso aqui, porque esse exemplo aqui é menos bobinho que esses aqui, tá certo? Então, como eu falei, é extremamente importante que vocês façam perguntas, tá certo? E não fiquem com coisa. Parece que a comissão organizadora vai dar um prêmio para quem fizer mais perguntas, tá certo? Então, em dinheiro, tá certo? Muito bem. Então, o que é uma teoria quântica de campos efetiva, certo? É uma teoria quântica de campos, em primeiro lugar, tá certo? Então, quais são as teorias quânticas de campos que vocês conhecem? Certo? Uma delas é a eletrodinâmica quântica, certo? Que é a teoria dos elétrons, fótons, teoria do eletromagnetismo. Tá certo? Ela é uma das teorias fundamentais da física, tá certo? Uma outra teoria fundamental, tá certo? Quântica de campos é a cromodinâmica quântica, que é para descrever a interação forte, que é aquela interação que atua no interior do núcleo e que mantém o núcleo atômico coeso, né, que liga prótons, quarks e gluons para formar os prótons, e daí os prótons e nêutrons se ligam e formam o núcleo atômico. Então, isso é a força forte, certo? O eletromagnetismo não desempenha quase nenhum papel nesse problema. Tá certo? Então, o que significa uma teoria efetiva? Uma teoria efetiva é uma teoria que a gente inventa, que a gente introduz para descrever física, descrever problemas, não que nem uma teoria fundamental. A teoria fundamental, pelo que o nome diz, é para descrever a física daqueles fenômenos em todas as escalas de energias ou distâncias, tá certo? Uma teoria efetiva não. A teoria efetiva é para a gente quer descrever fenômenos numa certa escala, tá certo? A gente não está interessado, tá certo, em usar a teoria completa, porque pode ser ou impossível, ou extremamente complicado, ou a gente até nem sabe qual é a teoria para descrever o fenômeno, tá certo? Então, essa é a grande diferença, tá certo? Tem gente que diz que não tem diferenças, que na realidade o que hoje a gente chama de fundamental pode não ser fundamental, que nem o eletromagnetismo, certo? Quando a gente chega a distâncias muito curtas, tá certo? Que explora fenômenos eletromagnéticos a distâncias muito curtas, o eletromagnetismo parece que começa a ter problemas fundamentais, tá certo? Então, toda aquela beleza da teoria, que todos dão muita ênfase da precisão, 10 casas, 12 casas depois da vírgula, concorda com os experimentos, tá certo? Mas são experimentos aqui, na nossa escala, no nosso mundo. Mas quando você chega a distâncias muito curtas, tá certo? Distâncias de Planck, esse tipo de coisa, tá certo? Aparentemente o eletromagnetismo já não é mais fundamental. Então, o eletromagnetismo, a teoria eletrodinâmica quântica, sob esse ponto de vista, também é efetiva, tá certo? Também é uma teoria designada para funcionar numa certa
a escala de energia ou de distâncias. Tá certo? E ninguém questiona a validade da QED, certo? Tem experimentos, confirmação, certo? Contas feitas à mão que concordam várias casas depois da vírgula, tá certo? Agora, a gente pode usar teorias efetivas para o próprio eletromagnetismo, tá certo? O átomo de hidrogênio, por exemplo. O átomo de hidrogênio que vocês aprendem no curso de quântica 2, 1, depende, tá certo? Vocês não usam uma eletrodinâmica quântica para descrever o átomo de hidrogênio, certo? Vocês usam uma teoria, né, efetiva. A primeira, qual é que é? Que é a primeira coisa que a gente joga no lixo quando estuda o átomo de hidrogênio, é a relatividade, certo? Você resolve o átomo de hidrogênio usando a equação de Schrödinger não relativística. Você não usa eletrodinâmica quântica para descrever o átomo de hidrogênio, tá certo? Mas qual é a precisão que a gente obtém resolvendo o átomo de hidrogênio desse jeito como vocês resolveram? Tá certo? Não é muito grande, certo? Porque a energia de ligação que a gente acha é 16,3, alguma coisa, certo? Lá pela terceira casa já tem outros efeitos que têm que ser levados em conta. Alguns são de natureza relativística, esses são distâncias bem mais curtas. Não sei se vocês já ouviram falar no Lump Shift. Esse é de natureza quântica relativística. Tá certo? Outros, spin-órbita, interação spin-spin, tudo isso são correções relativísticas também. Tá certo? Então, usar a teoria efetiva a gente usa todos os dias, essencialmente. Tá certo? Tudo é uma questão de o que você quer. Tá certo? Essencialmente um arcabouço, uma ferramenta, né, pragmática, tá certo? Em vez de ficar sentado, sem fazer conta, porque a coisa é muito complicada, essa é uma atitude também. Você tem uma teoria aí, tem um fenômeno, é muito complicado para descrever. Então não faz nada, fica em casa, faz outra coisa, vai para a matéria condensada, vai outra coisa, tá certo? Ou então fica procurando a teoria para qualquer coisa. Aí começa a inventar 12 dimensões, 11 dimensões, todas essas coisas aí, tá certo? E tudo bem, alguns até ficam famosos por fazer, mas é completamente inútil, tá certo? Não serve para descrever os fenômenos que, em princípio, não estavam querendo descrever, entre outros, a interação forte, tá certo? Então, é uma questão de tentar aprender, tá certo, sobre o fenômeno, tá certo, com a precisão que a gente quiser, tá certo? Basta trabalhar um pouco mais, tá certo? Então, é uma coisa, é um arcabouço pragmático, tá certo? Arregaçar as mangas e vamos lá, vamos tentar entender esse fenômeno e talvez entender sobre a teoria que a gente não conhece, ou então que a gente conhece a teoria, mas não sabe trabalhar com ela, tá certo? Talvez usando o que a gente aprendeu com uma teoria afetiva, talvez vá servir para a gente, talvez, usar a teoria fundamental diretamente. Tá certo? Uma coisa que a gente poderia se perguntar já desde agora é como é que uma coisa assim pode funcionar? Tá certo? Você tem que ter uma teoria fundamental, né? Que é lá que está, digamos, a verdade. Como é que você pode, como é que pode funcionar a gente fazer uma coisa um pouquinho fake, ou bastante fake,
e ainda obter precisão muito grande, tá certo? Tem a ver com uma coisa que tem a ver com desacoplamento ou separação de escalas, tá certo? Então, para entender esse conceito, esse é extremamente importante, tá certo? De entender, eu vou fazer alguns exemplos bem bobinhos, né? Mas que fica claro o que isso significa, tá certo? E tem as características principais, tá certo? As características principais de uma teoria efetiva, tá certo? Então, uma das principais é isso aqui, que é extremamente importante. Então, vamos pegar aqui, características principais. Quer dizer, a validade da teoria, né, a validade da teoria depende da escala. Certo? Então, uma teoria efetiva, ela sempre vai ter uma validade. Não é que nem uma teoria fundamental. A teoria fundamental, em princípio, pelo nome, tem que valer sempre. Tá certo? Então, ela é feita para descrever fenômeno numa certa escala. Tá certo? Então, ela é válida, certo? Abaixo de uma certa escala de energia, tá certo? Por exemplo, para descrever o átomo de hidrogênio, a gente não precisa saber dos quarks e gluons. Qual é a escala de energia do átomo de hidrogênio? Se você quer saber a energia de ligação, é 13,6 electronvolts. Em que escala estão os quarks e gluons que estão dentro do próton e do nêutron, certo? No caso do átomo de hidrogênio, é só o próton, tá certo? Em que escala de energia está esses bichos, essa física? Está em gigaelectronvolts. 1 milhão de vezes de electronvolts. Tá certo? Então, certo? Os quarks e gluons estão numa escala de energia muito alta. E o que a gente quer descrever, a gente está aqui, em electronvolts. Tá certo? Então, uma teoria que eu fizer aqui, certo? Para descrever esse fenômeno, uma teoria efetiva vai ser válida para descrever nesta escala aqui. Tá certo? Não tentem entender quarks e gluons com uma teoria, certo? Designada, feita, efetiva, para descrever nessa escala de electronvolts. Tá certo? Depende acima de uma certa escala de distância. Quais são as distâncias características do átomo de hidrogênio? São angstroms, 10 na menos 10 metros. Tá certo? Qual é a escala característica dos quarks e gluons dentro do próton? Certo? Olhando o próton como um todo, é da ordem de 1 Fermi, que é 10 na menos 15 metros. Certo? Então, essa teoria efetiva para descrever o átomo de hidrogênio, por exemplo, e outros, física atômica em geral, certo? Não tentem descrever fenômenos que estão na escala de Fermis, 10 na menos 15. Não vai funcionar em geral. Tá certo? Muito bem. Então, depende da escala. Então, uma característica é válida para aquela escala. Tá certo? Graus de liberdade relevantes. Então, a teoria fundamental, ela pode ser, tá certo? É dada em termos de campos, né? Teoria de campos, que descrevem certas partículas, tá certo?
E pode ser que no fenômeno que você está interessado, certo? Aqueles graus de liberdade da teoria fundamental não sejam os relevantes. Tá certo? O fenômeno clássico na física é a supercondutividade em metais, por exemplo. Tá certo? O que é aquilo lá? São elétrons se movendo numa rede. Qual é a teoria lá fundamental, em princípio, para descrever aquilo lá? É o eletromagnetismo, é a teoria quântica de campos do eletromagnetismo. Tá certo? Mas não tem como, é extremamente complicado, é um sistema de muitos corpos, tá certo? Que não tem como tirar a supercondutividade, tá certo? Em metais, certo? No nióbio, que muita gente, tá certo? A descrever com a eletrodinâmica quântica, tá certo? Você precisa de uma teoria efetiva. E os graus de liberdade não são, tá certo? São os elétrons, certo? Mas a teoria que você vai descrever, certo, vai ser outros graus de liberdade, chamados, por exemplo, pares de Cooper. O que são pares de Cooper? São dois elétrons correlacionados, tá certo? Que apesar de eles terem uma força de repulsão entre eles, tem os fônons, né, que são as vibrações da rede cristalina, que dá uma força, dá uma interação efetiva entre os elétrons e dá a entender que esses dois elétrons são como se um único objeto. São objetos grandes, mas tem uma correlação e são eles, então, os responsáveis pela... Então, os graus de liberdade, certo? Pega a teoria que descreve isso e que deu o prêmio Nobel, certo? Teoria de BCS. Quem são os graus de liberdade? São os tais pares de Cooper. Tá certo? Então, os graus de liberdade relevantes podem ser completamente diferentes daqueles da teoria fundamental. Um outro exemplo clássico é a própria física do núcleo atômico. Tá certo? Para descrever as propriedades dos núcleos, certo? Eu estou pisando agora, né? Mas tudo bem. O núcleo atômico tem sido descrito nos últimos 60 anos, 70 anos, tá certo? Não com a cromodinâmica quântica, que é a teoria dos quarks e gluons. Ela tem sido descrita por teorias não relativísticas, em que os graus de liberdade são quem? Prótons e nêutrons. Tá certo? O núcleo atômico também tem sido descrito por teorias de campos relativísticas. Mas quem são os graus de liberdade? De novo, prótons, nêutrons e mesons, por exemplo. Tá certo? Então, isso são teorias, né, com graus de liberdade completamente diferentes do que os graus de liberdade da tua teoria fundamental. Tá certo? Então, esse é outro aspecto muito importante. Mas, então, o que isto aqui tem a ver? O que isso aqui, então, tem a ver com a teoria fundamental? Qual é a conexão entre eles? Uma coisa extremamente importante, que são, então, o quê? São as simetrias envolvidas lá na cromodinâmica quântica, que algumas dessas coisas, algumas daquelas simetrias, vão ter que ser satisfeitas por esses graus de liberdade que eu vou usar na minha teoria. Não a simetria de Gauge, certo? A única coisa da simetria de Gauge que se usa para a física do núcleo, certo? É que os prótons, nêutrons não têm cor, não têm a carga de cor, são brancos. Tá certo? Então, esse é um aspecto que a gente usa, tá certo? Mas tem outras simetrias extremamente importantes, que eu vou falar aqui, tá certo? Que é a tal da simetria quiral, que eu posso descrever uma teoria efetiva, então, que incorpore essa simetria. É a teoria de perturbação quiral. Tá certo? Então, essa é uma outra característica importante. A outra é que é um approach sistemático.
Eu sei que é proibido falar inglês, mas approach sistemático. Certo? O que significa isso? O que é um approach sistemático? Tá certo? Significa que a coisa não é terra de ninguém também. Tá certo? Então, quando eu escrevo uma teoria efetiva e vou calcular coisas e que é uma teoria de campos? Eu tenho que primeiro escolher os graus de liberdade, mas tem também as interações. As interações têm que satisfazer certas propriedades. Tá certo? Mas se é uma teoria de campos, vai ter divergências. Como é que eu vou tratar essas divergências? Tá certo? Então, tem uma sistemática. Não é dizer, joga fora. Bota fora e é uma teoria efetiva mesmo, então ninguém liga para nada. Se for publicado, é o que interessa. Tá certo? Então, tem uma sistemática por trás. Tá certo? Que não é um modelo. Isso é extremamente importante. Certo? Não é um modelo. Ou não são modelos. Né? Aqui, muita gente, tá certo? Às vezes tem um modelo, tá certo? Tem um modelo e vende como teoria efetiva, tá certo? Ela é efetiva, porque a palavra efetiva ela tem dois significados. É efetiva porque faz o trabalho, realiza o que eu quero fazer. A outra coisa efetiva é dizer que eu estou substituindo aquela verdade por outra que ainda é verdade, tá certo? E que tem conexão entre essas duas aqui, tá certo? Então, tem que entender, tá certo? Que a própria teoria, ela te diz quando ela é válida e quando não é mais válida, certo? Nós vamos chegar nisso, tá certo? Porque eu vou escrever, por exemplo, uma lagrangiana, uma hamiltoniana, não interessa, tá certo? E cada termo que eu escrever vai te dizer, olha, esse termo aqui é adequado para escrever a física nessa escala aqui. Mas eu gostaria de escrever um pouquinho mais. Esse termo aqui não é suficiente, você vai ter que botar mais um. Tá certo? E assim por diante. Eu vou ter que ir incluindo termos à medida que eu quiser e um pouquinho mais fundo, no caso, distâncias mais curtas, ou então um pouquinho energias mais altas. Energia mais alta, às vezes, é sinônimo de distâncias mais curtas. Tá certo? Então, olhando para os termos lá, eu sei quando é que essa coisa não vai funcionar. Tá certo? Então, ela te dá o limite de aplicabilidade e vai te dizer quando é que... para aí, agora tu já está fazendo um modelo aí, esse negócio aí está fora do controle, eu não sei o que você está fazendo, e a coisa fica um pouco arbitrária. Tá certo? Então, ela te coloca, né, te diz, né, o quanto preciso você pode ser no seu objetivo de descrever a física. Tá certo? Então, toda essa parte que eu estou falando é um pouco filosófica, e é mesmo. Tem livros escritos sobre a filosofia de teoria quântica de campos, e a nossa visão de mundo, e tudo isso. Tem filósofos, sim. O modelo, tá. Posso dar um exemplo? Né? Vamos pegar um que é super clássico, assim, que é o próprio eletromagnetismo. Tá certo? Eu não sei o quanto você sabe de teoria quântica de campos, tá? Mas tem a lagrangiana do eletromagnetismo, tá certo? E tem uma outra coisa chamada a lagrangiana de Euler-Heisenberg. O que é Euler-Heisenberg? É que quando você integra, né, estou falando tecnicamente, que
que você se vê livre dos elétrons e fica uma teoria só para os fótons, por exemplo. Aquele coeficiente, certo, que você usa num termo extra que você põe lá, que o Heisenberg e o Euler colocaram, você pode calcular ele da teoria fundamental. Então, ele, para todos ele inclui efeitos de loops de elétrons. Tá? É como se fosse uma coisa assim, ó. Se eu quero descrever fóton-fóton, por exemplo. Opa. Dois fótons colidem. É o único jeito de um fóton enxergar o outro se tem criação de par aqui, um elétron e um pósitron. Eles não se enxergam diretamente. Tá certo? Então, você poderia imaginar, puxa, esse negócio aqui é extremamente complicado. Por que eu não descrevo isso aqui assim? Certo? Esse termo aqui, isso aqui não existe no eletromagnetismo, com 4 campos, A4, por exemplo. Tá certo? Então, o que você faz? Você diz, olha, eu vou me ver livre dos elétrons e dos pósitrons em favor de um acoplamento efetivo aqui. Mas quanto vale esse complemento efetivo? Tu pode calcular. Resolve primeiro este aqui, que é o mais simples. E agora, para calcular outros processos bem mais complicados, usa este aqui, porque daí você não precisa fazer esse diagrama de loop aqui. Mas o coeficiente que está aqui, você sabe precisamente. Ele vem desta teoria aqui. Agora, não é para tudo também. Você não pode usar esta teoria aqui para descrever qualquer fenômeno do eletromagnetismo. Você vai quebrar a cara. Tá certo? Então, esse é um exemplo, tá certo, que mostra que você é capaz, certo, de fazer um... Esse cálculo aqui é muito simples. Esse aqui é essencialmente física clássica. Não tem loops. Esse aqui tem loop. Um loop é a física quântica. São flutuações quânticas, certo? Você está criando um par elétron-pósitron, tá certo? E ele é aniquilado depois de novo. Então, ele vive muito pouquinho, tá certo? Então, diz o seguinte, esses caras não existem. O que tem é 2 fótons interagindo pontiformemente e pronto. Tá certo? Então, aqui, certo? Você vai ter que ter um termo, essencialmente, de A na quarta, aqui, porque são 4 fótons num ponto. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uma teoria efetiva. Euler, Heisenberg. O modelo, eu sei dizer, é a mesma coisa, mas eu não sei nada sobre o CF aqui. Isso, em geral, é um coeficiente aqui. Eu não sei nada sobre isso aí. Certo? Estou inventando, simplesmente inventei isso, tem uma interação, e eu não sei esse valor aqui, e ficou por isso mesmo. Tá certo? Isso acontece em teorias em que eu não conheço a teoria fundamental. Tá certo? Então, isso aqui eu tenho que tirar da onde? Do experimento. E por que isso não é um modelo? Por quê? Porque depois, quando eu usar esse bicho aqui para calcular adiante, eu vou ter loops disso aqui. E aí, como é que eu faço para eliminar essas divergências? Eu vou ter que incluir um outro termo aqui para absorver aquelas divergências ali. Tá certo? Então, não é assim tão arbitrário também. Só que esse termo aqui, ele é menos relevante do que esse primeiro aqui, mas ele vai tirar as divergências que, quando eu usar esse termo aqui para calcular um diagrama de ordem mais alta, por exemplo, tá certo? Porque agora eu posso pensar, eu vou calcular isso numa ordem mais alta, com essa teoria aqui, por exemplo. Tá certo? Isso aqui é divergente. Tá certo? Como é que eu vou tirar a divergência? Eu vou ter que botar um outro termo aqui de ordem mais alta para absorver essa divergência aqui. Tá certo? Isso é diferente do modelo. Só que esse termo aqui é menos relevante do que aquele lá. Menos importante no sentido de descrever a física nessa escala. Tá?
Muito bem. Então, onde é que tem sido as aplicações? Onde é que tem sido aplicado? Um óbvio, né, é em física de partículas, nas aplicações. Muitos dos exemplos que eu dei foi em física de partículas. Exemplos clássicos são fenômenos de interação forte. Certo? Um outro extremamente clássico é decaimento beta. Certo? Antes da descoberta, antes da vinda do modelo padrão que unificou do modelo de Weinberg-Salin, né? A palavra modelo aí, né, é jargão, porque na realidade é uma teoria fundamental que é da interação fraca que unificou com o eletromagnetismo, tá certo? Não se sabia da existência dos bósons W e Z0, por exemplo. Então, para fenômenos nas escalas de energias mais baixas, essas partículas não se manifestavam, não apareciam. Então, era a teoria de Fermi, tá certo? Para descrever o decaimento do nêutron, por exemplo, tá certo? Então, são exemplos, né? Eu posso hoje pegar o modelo padrão, né, e reobter o que antigamente, lá nos anos 50, era uma teoria efetiva. Tá certo? Um outro exemplo em teorias de quântica de campos, no física de partículas, é a física dos mesons pesados. Tá certo? Lá também, né, a gente não conhece muita coisa sobre quer dizer, a gente não sabe fazer contas quando o acoplamento é muito forte, mas a gente sabe escrever teorias efetivas para descrever mesons, né? Por exemplo, dois quarks pesados, por exemplo, um quark charme e um antiquark charme, certo? Que você pode usar uma teoria chamada de non-relativistic QCD. Tá certo? Então, isso aqui o que é? É muito parecido com descrever non-relativistic QED, certo? Que é para descrever, por exemplo, a física atômica, tá certo? Que é uma teoria que te traz a interação spin-órbita, te traz a interação spin-spin, e o Lamb shift e tudo mais, que vem da teoria fundamental da QED. Tá certo? Então, em física de partículas, física atômica, física nuclear, se usa muitas teorias efetivas. Tá certo? Gravidade quântica, também, teorias efetivas, porque provavelmente lá tudo é efetivo, nem se sabe o que significa quantizar a gravidade. Tá certo? Apesar de os estringueiros achar que sabem tudo. E matéria condensada, obviamente. Certo? Matéria condensada, então, está cheio de teorias efetivas. Tá certo? Muito bem. E está cheio de modelos também. Sim. Esse é o grande problema em certas áreas. Né? Quais são os graus de liberdade efetivos, relevantes, por exemplo, para estudar confinamento, desconfinamento dos quarks e gluons. Podem não ser propriamente os quarks e os gluons. Podem ser coisas efetivas que nem pares de Cooper, o equivalente a pares de Cooper no eletromagnetismo. Pode ser que nunca a gente vá realmente entender confinamento, né, usando quarks e gluons. Vai ver que vai ter que usar graus de liberdade efetivos. Center vórtice, seja lá o que for, são coisas coletivas que vão nos levar a esse entendimento.
Se a gente estivesse esperando até hoje para alguém derivar supercondutividade a partir da eletrodinâmica, da teoria quântica de campos do eletromagnetismo, estávamos esperando até hoje. Em primeiro lugar, você tem que derivar um cristal. Certo? Você tem que derivar o cristal, porque o metal é uma rede cristalina. Tira isso da teoria quântica de campos eletromagnéticos. Não tem. Tá certo? Então, você sai já supondo que tem existe o cristal. E lá estão os íons, e os íons estão lá balançando, certo? Ponto zero. E lá estão os elétrons. Então, não é usando lá L da Q, D, que provavelmente alguém vai escrever para vocês durante essa semana aqui. Não é de lá que saiu o eletromagnetismo. Tá certo? Não é de lá que saiu o iPhone. Tá certo? Então, quais são os graus de liberdade? Esse é um dos grandes problemas. Identificar é relevante. Alguns são óbvios. Física nuclear a baixas energias, os graus de liberdade efetivos são prótons e nêutrons. Mas aí a validade é para escrever a física do núcleo em escalas muito grandes e coisas assim. Para já descrever a interação a curtas distâncias, não serve isso. Tá certo? Vai ter que entrar outros graus de liberdade. E quais esses que são? Neste caso, a gente não sabe hoje. Tá certo? Muita gente diz, são mesons, não sei o quê. Aí tem gente descrevendo a interação entre duas partículas, né, por exemplo, duas partículas aqui, trocando uma outra partícula que é desse tamanho. Tá certo? Então, né, acontece de tudo. E o Luciano está aqui? Como é que é? Ok. Então, deixa eu dar uns exemplos concretos agora. É um pouquinho bobinho os exemplos, mas eu acho que ilustra, e se vocês têm a coisa na cabeça, ajuda a entender. Tá certo? Vamos fazer o primeiro exercício, o primeiro mais simples, né? Que são agora exemplos, tá certo? De hierarquia de escalas. Tá certo? O que é essa palavra sofisticada? É uma coisa muito simples, né? Vamos pegar, então, um exemplo 1 aqui. Que é a gravidade. Próximo. A superfície da Terra. Não sei se Terra é com letra maiúscula, mas... a gente precisa da realidade geral para isso aqui? Bom, depende do que é próximo. Certo? Um avião está próximo da superfície da Terra? Comparado com a Lua, né, está mais próximo da superfície da Terra que a Lua. Tá certo? Então, para um avião, né, puder pousar direitinho no aeroporto, eu preciso da relatividade geral? Ou não? Precisa, que é o GPS. Certo? Já a Terra, o espaço é suficientemente curvado em torno da Terra, lá na altura do avião, para que você tenha precisão de metros na superfície da Terra, você precisa de relatividade geral. Não basta a lei de Newton da gravitação universal. Tá certo? Então, vamos fazer não esse que a gente precisa da relatividade geral. Vamos fazer um exemplo, tá certo? Que a gente não precisa nem da lei de Newton da gravitação universal. Tá certo? Que é quando? Que eu estou aqui com a superfície da Terra,
tá certo? Estou com a superfície da Terra aqui, e tem uma massinha M aqui, que está uma distância H da superfície da Terra. Certo? Se isso aqui for um avião, 10 mil pés, né? 10 mil metros, né? O H seria 10 mil metros. Tá certo? Mas vamos fazer aqui em que H é da ordem de 10 metros. Tá certo? Muito bem. Então, vamos supor que a massa da Terra, vamos chamar ela de ME, e o raio da Terra, vamos botar T, né, porque é proibido falar em inglês, é TRT. Tá certo? Então, no ensino médio, qual é a energia potencial desta massa aqui? Eu estou segurando ela aqui. Ela tem uma energia potencial, tá certo? Vocês lembram da formulinha? mgh, certo? Certo? Então, essa aí a gente aprendeu no ensino médio, tá certo? Mas, depois, né? Aí depende do colégio de cada um, né? A gente aprendeu que essa mesma energia, certo? Isso aqui, na realidade, é uma diferença de energia potencial entre a energia potencial da Terra com relação lá no infinito e com relação ao infinito, a diferença daí. Isso aqui é quanto? É G, a massa da Terra, vezes M, né, que é aquela massa, sobre RE, menos G, M sobre raio da Terra, mais H. Tá certo? Isso aqui é a energia potencial com relação do centro da Terra aqui ao infinito, né, que é o trabalho que a gente tem que fazer para trazer até aqui. E trabalho faz a diferença. No colégio deu isso. Aqui já no Física 1 já apareceu aquilo ali. Tá certo? O que isso aqui tem a ver com aquilo ali? Essa aqui é a lei de Newton da gravitação universal. Tá certo? Claro que foi formulada em termos de força, mas em termos de energia é dado por isso aqui. Tá certo? Como é que a gente obtém isso aqui daquilo lá? Tem uma hierarquia de escalas aqui. Está aqui o raio da Terra, certo? Vem para cá, até aqui. Tem o raio da Terra, que é da ordem de 6 mil quilômetros. Certo? Isso aqui é 10 metros. Então, tem uma hierarquia de escalas aqui bem acentuada. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar isso aqui. Escrever G, M de T, M, R, E, certo? Menos G, M, T, M, sobre R, E, certo? 1 sobre 1 mais H sobre R, E. Proibido falar português, inglês. Tá? Isso aqui é 10 metros, e isso aqui é quilômetros. Tá certo? Então, né, eu posso expandir isso aqui agora em potências. Né, eu vou chamar isso aqui de epsilon. Então, isso aqui é um parâmetro pequeno, epsilon. Eis outro jargão na teoria efetiva. Small parameter, parâmetro pequeno. Você tem que ter parâmetros pequenos para fazer expansão. Os diferentes termos que eu vou incluir na minha lagrangiana, eles têm coeficientes que têm um certo valor. Tá certo? E os termos que eu vou adicionando têm que ser cada vez menos importantes.
E não cada vez mais importante, senão é impossível eu trabalhar. Tá certo? Então, eu tenho que ter sempre um parâmetro de expansão. Eu tenho que identificar no meu problema one small parameter, que é, neste caso aqui, H sobre RT, que eu estou chamando de epsilon. Tá certo? Está entendido o que eu estou querendo fazer? Tá certo? Muito bem. Então, certo? Eu posso deixar aqui essa conta aqui. Eu acho que essa aqui agora vocês conseguem fazer, certo? Isso aqui dá M, G, M da Terra sobre o raio da Terra. Tá certo? Exercício para casa. 1 menos... 1 menos epsilon mais epsilon quadrado menos epsilon ao cubo mais isso aqui. Certo? De onde é que eu obtive isso aqui? Expandindo aqui. Primeiro eu botei em evidência isso aqui. Certo? Botei em evidência esse fator aqui. Então ficou 1 menos 1 sobre isso aqui. Certo? Isso aqui é 1 sobre 1 mais epsilon. Então, esse 1 mais epsilon é esse termo aqui, ó, que eu expandi, já que epsilon é pequeno. Sim? Expoentes críticos de uma transição de fase. Então, você está falando, só para localizar todo mundo, né, que ele está falando são em transições de fase em sistemas de matéria condensada. Uma das coisas mais importantes que tem lá é o quê? Descobrir a temperatura crítica em que a água, por exemplo, passa de líquido para gás ou de líquido para gelo. Então, esse é um parâmetro importante, que é a temperatura crítica. Outro parâmetro importante é como isso vai para a temperatura crítica, por exemplo. E aí tem um expoente lá em cima, e esse é um expoente crítico. Certo. Agora a tua pergunta. O expoentes é o que você está procurando entender. É o que você quer calcular. Você não vai botar isso dentro da sua teoria. Certo? Você vai querer escrever agora, ok, se eu vou usar para descrever esse fenômeno, certo? Aonde eu tenho lá transições de fase que não satisfazem o paradigma de Landau-Ginzburg, e sim de transições de fase topológicas, por exemplo. Então, se eu quiser escrever isso numa teoria quântica de campos, eu tenho que vir com uma hamiltoniana, uma lagrangiana e esse tipo de coisa, tá certo? E com eles calcular os expoentes críticos. Mas você não vai colocar o expoente crítico dentro da sua lagrangiana. Isso é o resultado da sua conta. Então, cabe a você agora, certo? Vir com uma hamiltoniana ou uma lagrangiana, tá, que satisfaçam os teus critérios aqui, qual é a topologia, qual é a coisa que você vai colocar. Certo? O expoente crítico e a temperatura crítica, ou se não for do caso de temperatura, é outra, uma concentração de um certo material, de uma impureza, seja lá o que for. Tá certo? Isso é o resultado da sua conta. Tá certo? Não sei se era bem isso que você estava perguntando. Certo.
Sim, sim. Qual seria a temperatura? Qual é a temperatura? Qual é a teoria para descrever essa física aqui, por exemplo? Você vai dizer que a força é constante próxima da Terra. F igual a ma. Pronto. Essa é a tua teoria efetiva. Para descrever fenômenos aqui, basta dizer que a força da gravidade aqui é uma constante, que não depende da distância entre essa massa e o centro da Terra. Então, essa é a tua teoria efetiva. Isso, exato. Sim. Experimento. Esse é o paradigma e é isso que nós vamos desenvolver durante essas 3 aulas. Não, é isso aí. É isso aí. Então, aqui esse exemplo é para mostrar o quê? Né? Primeiro, a existência de um parâmetro pequeno, que é o epsilon aqui. Tá certo? E daqui a gente vê as correções também. Tá vendo aqui? Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse 1 com esse 1 aqui. E esse menos com menos dá mais. Então, aqui vocês estão vendo aqui, eu tenho um M, eu tenho um G, um MT, um RT aqui. Tá certo? E o primeiro termo aqui é quem? Um epsilon, que é H sobre RT. Certo? E o outro termo aqui é mais H, é menos, né? Menos H sobre RT vezes epsilon. O outro termo é mais H sobre RT sobre epsilon quadrado, mais assim por diante. Então, eu posso botar em evidência isso aqui agora, isso aqui é M, G, MT sobre RT quadrado vezes H, 1 menos epsilon, mais epsilon quadrado, mais assim por diante. Certo? Agora eu chamo isso aqui de Gzinho, certo? E eu estou aqui com M, G, H, 1 menos epsilon, mais epsilon quadrado, mais pá, aqui. Tá certo? Então, a gente obteve este resultado aqui como sendo o termo dominante da expansão num parâmetro pequeno, que é epsilon, que é H sobre RT. Então, o primeiro termo, o termo dominante, é este aqui, e me deu aquilo lá. O quanto bom é isso aqui? Bom, vamos botar os números, tá certo? Vamos botar os números. Eu preciso saber o valor de epsilon. Se eu não fiz conta errada, o epsilon, o valor do epsilon é 0,00012345. 2. Tá certo? Então, isso aqui é MGH 1 menos 0,00002 mais 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Mais assim. Tá bom? Para um matemático não está bom. Por quê? Porque não é preciso, o matemático não consegue dormir com... mas não é bem, não é bem, olha aqui, tem uma discrepância aqui enorme. Tá certo?
Agora, para qualquer pessoa sã, certo? Isso aqui é muito bom, certo? Para nós, para nos pesar numa balança, pelo amor de Deus, certo? Ninguém vai estar, começar a tomar Ozempic por causa desse valor aqui, tá certo? Então, esse é um exemplo, certo? Da existência de um parâmetro. E qual é a teoria efetiva que ia representar essa teoria aqui? Eu vou ter que voltar lá, né, e escrever agora uma coisa que eu nem sei o que é, certo? De tal maneira que isso aqui vem automaticamente agora. Como é que vem isso automaticamente lá da lei, né? Provavelmente você tem que ir para a relatividade geral, ir lá, certo? Porque tem a curvatura, tem tudo mais, para chegar nesta coisa aqui e para depois chegar nisso aqui. Tá certo? Tá bom? Então, esse é um exemplo bobinho, mas eu acho que é bastante ilustrativo. Agora, por outro lado, se você começa a aumentar isso aqui, o H, da ordem de quilômetros, que é o caso do avião lá, aí a coisa muda de figura. Tá certo? Não é suficiente isso aqui. Tá? Um avião, ao invés de pousar em Guarulhos, vai pousar em Santos. Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é usado em Non-Relativistic QED e Non-Relativistic QCD, tá certo? Que é a expansão multipolar. O coffee break é que hora? 10. E termina às? Não, mas o coffee break termina quando? 11 horas? Então a gente pode ir até às 10h30. Né? Tá. 9h30, tá. Expansão multipolar, exemplo 2. Na eletrostática. Se eu posso ser um pouquinho mais rápido, certo? Então, eu estou interessado nisso aqui, ó. Eu tenho aqui uma distribuição de cargas, certo? Ela é localizada, certo? Num certo volume V. Isso aqui tem uma certa densidade, ρ de R, tá certo? Esse negócio aqui está localizado aqui, certo? E isso aqui está localizado aqui. O potencial eletrostático desse bicho aqui é dado por quanto? Φ de R é integral D3R', ρ de R', R menos R'. Certo? Depende dessa distância aqui, que é essa diferença que está ali. Tá bom? Então, esse é o potencial eletrostático. Agora, estão vendo que esse aqui até que é bem amigável, mas isso aqui podia ser bem mais escroncho assim, por exemplo. Tá certo? Para alguém que está lá longe, lá na Marginal Tietê, o cara tem que ter um olho muito bom para enxergar isso aqui, não é? Não vai enxergar de lá, tá certo? O que ele vai enxergar lá de longe? Um pontinho, tá certo? Para o cara começar a enxergar, isso aqui está meio alongado, assim, tá vendo aqui, ó? O negócio está meio alongado. Um cara ali, digamos, ali na esquina, o que ele vai enxergar ali?
ele vai chegar a um tipo de uma salsichinha, certo? Que é o quê? Um dipolo. Tá certo? Ou seja, eu expandindo isso aqui, ó, tá certo? Isso aqui é Q sobre R mais D sobre R3, mais assim por diante. Eu fiz as continhas para vocês, mas aqui está querendo que eu termine, então, tá certo? Então, isso aqui, quem é o Q? Q é integral D3 R ρ de R. Tá certo? Isso aqui o que é? É a carga. Isso aqui o que é? É o potencial de uma carga pontiforme. É que o cara vai enxergar quando o R for muito grande. Tá certo? Agora, à medida que ele vai se aproximando disso aqui, ele vai começar a enxergar a distribuição. Tá certo? Então, o que controla? Qual é a hierarquia de escalas aqui? É esse valor médio aqui, comparado com essa distância entre o meio e aquilo ali. Tá certo? Muito bem. Esse é um outro exemplo, certo? É um exemplo clássico do eletromagnetismo clássico. Pô, alguém levou meu... Ah, não, tá ali. Deixa eu fazer um outro agora, porque esse aqui vocês vão adorar. Certo? Exemplo 3. Estados ligados não relativísticos e renormalização. O problema é o seguinte, eu quero descrever exemplo 3. Estados ligados não relativísticos renormalização. Certo? O que eu quero fazer? Imaginem que eu tenho um problema cuja energia potencial, V de R, é uma coisa assim. Resolver a equação de Schrödinger para isso aí. Uma partícula para esse potencial aqui. Tá? Tudo bem, é uma dissertação de mestrado interessante. Dá o potencial para o cara e pede para resolver a equação de Schrödinger. Tá certo? Bom, agora, imagina que eu estou interessado, certo? Descrever, né? Isso aí é a interação, por exemplo, entre dois átomos. Certo? Quando dois átomos se aproximam muito, é muito complicada a interação, porque tem os elétrons interagindo com os elétrons, com o núcleo, e assim vai. E é muito parecido com isso aqui. Tá certo? Agora, se na média esses átomos, tá certo, estão a uma distância muito maior do que, digamos, este core aqui, tá? Em média eles estão por aqui, ó. Tá certo? Eles sabem da existência disso aqui. Tá certo? Mas a função de onda, por exemplo, isso é a interação entre dois átomos. A função de onda relativa entre eles, ela não está aqui em cima. Ela está aqui, está localizado lá. Certo? Vamos supor que essa interação aqui é atrativa na média. Então vai formar um estado ligado, ele vai ficar ligado. A interação é fraquinha, certo? Então o estado é grande. Significa que ele vai estar localizado longe daquela região ali. Tá certo? R² vezes π² seria uma coisa daquele tipo ali. Tem um jeito de a gente dar uma esperneada aqui e ver se consegue resolver esse problema de uma maneira mais fácil?
tem. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos substituir esse negócio aqui por uma interação mais simples, que a gente consegue resolver analiticamente o problema. Tá certo? Vamos substituir isso aqui, porque para quem... Se elas estão aqui, eles vão enxergar ali o quê? Eles vão enxergar lá longe, puta, lá tem um caroço, lá tem um negócio que está nos puxando uns aos outros, mas está lá longe. Né? A gente não está bem enxergando bem o que é aquilo lá. Ok, vamos usar então a nossa intuição e vamos substituir isso por uma interação lambda, né, que lambda é positivo, delta de R. Certo? Quer dizer, é como se aqui fosse uma coisa assim, ó. Usando a mesma ideia lá, que aquilo ali é uma função delta, mas na realidade é atrativa, certo? Em média, atrativa, para baixo, assim. Certo? Então, o lambda aqui é positivo. Pode ser também positivo, mas daí é um problema de espalhamento e não um problema de estado ligado. Eu queria fazer o estado ligado. Tá certo? E vamos resolver a equação de Schrödinger para aquele negócio muito mais simples. Certo? Será que funciona? Vamos ver. Então, vamos resolver esse problema. Tá certo? Quantos minutos eu tenho ainda? Menos quantos? Quer dizer, mais 8, certo? Então, vamos resolver a equação de Schrödinger para esse bicho aqui. Deixa eu escrever a equação de Schrödinger para isso aqui. Esse é um problema clássico que muitos de vocês resolveram na graduação, tá certo? Em uma dimensão, tá certo? Provavelmente, na graduação, vocês não resolveram esse problema para 2 e 3 dimensões. Por quê? Porque ele não tem solução. Tá certo? Mas nós vamos achar uma solução para isso, para qualquer dimensão. Como? Nós vamos ter essa ideia de uma teoria efetiva. Certo? E aqui vai entrar uma ideia de renormalização. Tá certo? Que é uma das ideias também que nós vamos ter que usar aqui para a teoria efetiva. Então, eu vou escrever a equação de Schrödinger, que é P² 2m mais a integral, fazer em d dimensões, certo? dp v de p menos p' psi de p' igual a e psi de p'. Então, a equação de Schrödinger, né, de autovalores, que eu estou interessado nos estados ligados, então não quero, dependente do tempo, eu vou tentar achar soluções para uma dada energia E. Tá certo? Isso aqui é a equação de Schrödinger do espaço dos momentos. Tá certo? Você pegar a psi, fazer a transformada de Fourier, substitui na equação de Schrödinger, certo? E você obtém, onde é que o V de R, né, o V, esse aqui, o V de Q, né, Q igual a P menos P', é igual a DD, 2π na D, E na menos I, Q, escalar R, V de R. Tá bom? A equação de Schrödinger no espaço de momento é muito mais fácil de resolver que no espaço das coordenadas. Tá certo? Como vocês vão ver. Tá claro? Se você não sabe, não consegue dormir, coisa assim, tenta derivar essa equação aqui, a partir da equação que vocês conhecem, menos h quadrado sobre 2m, Laplaciano, mais v de r, psi de r, igual a e psi de r. Faz a transformada de Fourier desse bicho aqui, tá certo? Define ela assim, aqui, só que com d sobre 2. Define aqui, bota aqui dentro que você chega nisso aqui. Prometo. Pode fazer. Não é furada. Tá certo?
Muito bem. Tá legal? Então, vamos resolver esse problema agora para o nosso potencial efetivo aqui. Então, substituindo ele aqui, quanto é que dá isso aqui? Bom, a função delta todo mundo sabe integrar, certo? Então, isso aqui é menos lambda então, esse é o nosso potencial no espaço dos momentos. É uma constante. Certo? A função delta no espaço de coordenadas, certo? Quando transforma ela no espaço dos momentos, é uma constante. Tá bom? Pega isso aqui e põe aqui. No lugar disso aqui, põe menos lambda sobre 2π na D. Tá certo? Aqui. Muito bem. Então, a solução da equação de Schrödinger é exercício para casa, ou durante o coffee break, é fácil de fazer, psi de P é igual lambda sobre 2π na D sobre 2, A, que é uma constante, P quadrado sobre 2m, mais epsilon, certo? Onde é que eu defini? Eu quero um estado ligado. Se eu quero um estado ligado, significa energia negativa, para um potencial que começou do zero. Tá certo? Então, eu vou definir menos mono de epsilon, tá certo? Então, isso aqui é a energia de ligação. Muito bem. Onde é que A é igual a integral dd de P psi de P. De onde é que vem o A? O A vem daqui, tá vendo? D3P, DDP do psi. Tá aqui. Então, aquilo lá é uma constante, e aí você resolve essa equação. Opa, aqui eu errei. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Tá? Foi intencional que eu esqueci o P ali, para ver se alguém ia reclamar. Ninguém reclamou. Né? Tá certo? Claro, né? Equação de Schrödinger, tem que ter o psi de P em cada termo. Esse aqui é o Laplaciano. O Laplaciano do psi mais V psi igual a E psi. Tá certo? Muito bem. Ok. Agora, se eu integrar essa equação aqui, ó, se eu integrar dos dois lados, integro aqui em P. A integral em P dP, o que que dá? Dá o A. O A vai embora e vai ficar uma equação para o E. Certo? Então, integrando ambos os lados, eu obtenho lambda 2π d sobre 2, integral de dd de P, 1 sobre P quadrado sobre 2m mais epsilon igual a 1. Pronto. Essa é a equação de autovalores. Certo? Eu tenho que chutar valores de E aqui e ir fazendo essa integral. Vai lá no matemática e fica fazendo a integral, certo? E vai mudando o E até dar 1. Se dá 1, você tem um E. Certo? Com isso, você tem energia de ligação
do problema. Ok, para D igual a 1, é muito fácil, dá para fazer analiticamente. D igual a 1, certo? A resposta é... Faço em casa, tá? Para D igual a 1, o valor do E, analiticamente, é 1/2 de M lambda quadrado. E o psi de P é M lambda sobre π, dá 1/2, 1 sobre P quadrado mais M quadrado lambda quadrado. Certo? Solução analítica do problema. Aqui. Fazendo a transformada de Fourier disso aqui, o que que dá? E na menos x sobre M lambda, que é provavelmente, né, o psi de x, que vocês devem se lembrar, lá do exercício que caiu no EUF, em alguma vez aí. Né? Sobre lambda. Tá certo? Está resolvido o problema aí. Basta, então, agora ir para os dados experimentais, certo? E escolher um lambda, certo? De tal maneira que me reproduza o E, e eu substituir aquele coisa horroroso lá, certo? Às custas de eu ter que fitar um valor de lambda aqui para obter o alto valor. E tendo a função de onda, agora eu posso calcular milhões de coisas. O tamanho, fatores de forma, tudo isso eu posso calcular para esse sistema em uma dimensão. Tá certo? Resolvi o problema de uma maneira mais fácil. Tá certo? É claro que tem validade esse negócio aqui. Tá certo? Tem que ser tal que essa coisa aqui, certo, não tenha, não seja sensível àquela região ali muito embaixo. Tá certo? Ok, esse não tem muita graça. Tá certo? O que tem graça é para D igual a 2, 3 e assim por diante. O que ele precisa ter graça, né? Passa a ser interessante quando D é igual a 2, por exemplo. Bota 2 aqui, ó. Resolver a equação de Schrödinger para 2 dimensões. Tá? Essa integral aqui é divergente. Tá certo? Eu não fiz nenhum erro aqui, certo? Daqui para cá. Eu posso ter feito erro daqui, né? Daqui para cá. Mas uma vez que eu tenho isso aqui é exato. Não tem erro nenhum aqui. Tá certo? Qual é o problema, então? Porque isso mostra que a função delta, essa interação de contato, em D igual a 2, em 2 dimensões espaciais, não permite funções de onda normalizáveis. Tá certo? O potencial é muito singular. Então, quando vocês estudaram a equação de Schrödinger, possíveis soluções, wronskianos, aquela coisa horrível, chata, que vocês não sabiam por quê. Né? Porque lá estava vendo as condições sobre o potencial que permitem soluções da equação de Schrödinger normalizáveis. Certo? Então, tem condições lá para isso. A função delta está fora. 1 sobre R quadrado também, um potencial assim, V de R igual a 1 sobre R quadrado, né? Isso aqui não permite soluções normalizáveis da equação de Schrödinger. Tá certo? Então, se o potencial é muito singular, você não consegue soluções da equação de Schrödinger normalizáveis. Tá certo? Muito bem. E agora, então, como é que nós vamos fazer? Vamos dar uma esperneada aqui, que é o seguinte. Olha, isso aqui é uma coisa efetiva. Eu não estou dizendo que isso aqui é, na realidade, uma delta. Tá certo? Eu estou usando aqui, certo, uma caricatura desse potencial sendo isso aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, isso aqui vai ter uma certa validade. Tá certo? O momentum,
certo? Ou seja, a distância tem que ser tal que não enxergue essa parte aqui. Então, esse momento que está aqui, nessa integral aqui, eu não posso deixar ela ir, né, até infinito, porque momento muito alto é distância muito curta. Eu não estou interessado na física de curtas distâncias desse problema. É muito interessante, óbvio. Tem gente que passa a vida querendo estudar isso aqui. Exatamente querendo entender. Nós não, nós somos mais humildes. Certo? A gente quer estudar o quê? Nós quer saber só a energia, certo? Bem baixinha. Tá certo? Só quero saber as soluções de mais baixa energia. Porque aqui, ó, né, lembra que eu apaguei aqui? Porque para dar uma ideia para vocês, que isso aqui, na média, é atrativo, pero não muito. Tá certo? É fracamente atrativo, em média. Se é fracamente atrativo, esse negócio aqui é grande. Certo? Então, em média, o estado ligado vai estar aqui. Então, faz sentido uma interação altamente complicada substituir por uma interação de contato. Tá certo? Lembra o exemplo da QED? Isso aqui não é uma interação de contato sobre esse ponto de vista aqui. Eu vou substituir isso aqui por uma interação de contato. No fundo, é isso que eu estou fazendo. Tá certo? Isso aqui é uma interação complicada, é um V de R, Deus me livre, não sei nem como descrever esse negócio aqui. Isso aqui eu sei, isso aqui é uma função delta. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar com isso e vamos botar um cutoff aqui. Um cutoff de energia, ou de momento. Tá certo? E vamos prosseguir, vamos ver onde é que nós vamos parar. Tá certo? Muito bem. Então, vou botar um cutoff. Botei o cutoff, vocês vão lá. Essa integral em duas dimensões, eu acho que vocês sabem fazer, né? Tem um ângulo, dá 2π, tá certo? E a outra é a integral de 0 a lambda, dp, p quadrado sobre 2m, mais epsilon. Isso aqui é 1/2, dp quadrado, p quadrado sobre 2m, mais epsilon. dx, 1 sobre x, logaritmo, certo? Então, isso aqui dá m lambda sobre 2π, logaritmo 1 mais lambda quadrado, 2m epsilon, igual a 1. Ou epsilon é igual, a energia de ligação é lambda quadrado sobre 2m e na 2π m lambda menos 1. Certo? Pronto. Essa é a energia de ligação. Puta, mas agora a gente tem um parâmetro a mais aí. Tá certo? Perdeu, aparentemente, a beleza do problema. Tá certo? Eu boto o cutoff aqui, tá certo? Tem o cutoff aqui, tem um parâmetro a mais na minha teoria. Se eu aumento o cutoff, aumenta a energia. Tudo bem, se você quer fazer um modelo para isso aí, tá legal. O modelo significa o quê? Olha os dados experimental, certo? Só que não pode ser um só. Por quê? Porque são dois parâmetros agora, o lambda e o lambdão. Tá certo? Então, você precisa de mais um dado experimental. Isso é uma coisa típica de um modelo, então. Isso aqui eu chamo de modelo. O que não seria modelo? É dizer o seguinte, o E é independente do valor de lambda, desse lambda grande. Qualquer lambda que vocês escolher, tá certo? Tem que dar sempre o mesmo valor de E. Aí tem graça o problema. Não tem? É, porque é isso que a gente gosta, diminuir o número de parâmetros. Puta, mas como é que a gente consegue fazer isso? Muda isso aqui, muda aquilo lá. Como é que eu posso fazer isso aqui constante, mudando o lambda?
eu vou mudar o valor desse lambdinha toda vez que eu mudar o lambda. Ou seja, eu vou fazer uma running coupling constant. Lambda é lambda de lambda. Quer mudar o lambda? Pode mudar. Mas tem que mudar o lambda junto. Certo? Aí você estabiliza o E. Mas como é que eu vou saber isso? Aí vem a equação do grupo de renormalização para este caso aqui. Que diz o quê? dE de lambda tem que ser 0. Pronto. Isso vai te dar uma equação agora para o lambda como função do lambdão, do lambda maiúsculo. Tá certo? Surpresa, surpresa, nós vamos descobrir a liberdade assintótica aqui. Tá certo? Vamos ver. Então, vamos lá. Escutou meu tempo, né? Vocês querem ver já a resposta ou vamos deixar para amanhã? Vamos deixar para amanhã, né? É melhor, né? Tá certo. Tem menos 2 minutos para a pergunta, não é uma coisa assim? Ah, está atrasado? Tá. Então, deixa eu terminar aqui, até a comida chegar. Então, vocês entenderam a moral do jogo aqui agora? Tá certo? Que eu paguei um preço aqui, tá certo? Para conseguir resolver aquele problema lá. Que é o quê? De eu ter que introduzir uma constante de acoplamento que depende da constante. Que depende da escala do teu problema. Mas isso faz muito mais sentido do que isso aqui, que é só o lambda constante. Isso aqui é feio, horrível, isso aqui se chama de modelo. Tá certo? Isso aqui não. Isso aqui está dizendo o quê? Tudo bem, você pode substituir, mas esse lambda aqui, ó, cuidado com ele, esse lambda aqui não é arbitrário. Esse lambda vai controlar o quanto é que você está enxergando essa complicação aqui. Tá certo? Quanto maior o lambda é o cutoff do momento. Quanto maior o lambda, o que significa que mais eu estou enxergando aqui dentro. Quanto menor o lambda, mais para cá eu estou. Certo? Então, isso aqui vai dar uma descrição boa para um certo valor de lambda lá, que aí a fenomenologia vai dizer. Tá certo? Então, essa é a moral agora da teoria efetiva. Vamos substituir isto aqui, a equação de Schrödinger aqui, por uma interação de contato. Um potencial de longa, né, um potencial com uma certa estrutura, vamos substituir por interações de contato. Certo? Vão aparecer divergências. Porque interações de contato introduzem divergências. Mesmo não relativisticamente. Certo? Então, eu tenho que renormalizar isso. Tá certo? E aqui, nesse estágio aqui, nesse caso aqui, simples aqui, significa, toda vez eu tenho que mudar, quando eu mudo a escala, eu tenho que mudar o meu acoplamento. Amanhã eu vou mostrar que a solução dessa equação aqui é a liberdade assintótica. Ok, agora a gente está numa sessão de perguntas, certo? Por causa da logística, né, que tem que ter avaliação de pôster, essas coisas, eu acho que é melhor, quem não tiver nenhuma pergunta, pode ir indo, quem for apresentar pôster, e depois, qualquer coisa, amanhã, ou se o professor estiver aí, pergunta alguma coisa para ele. Manda e-mail também. O coffee break já está lá. Obrigado, pessoal. Vamos agradecer o chairman, né, porque ele conduziu muito bem. E o professor também.